Quem? Senador. Agora eu posso chamar de senador. Da vez passada eu perguntei. Seja bem-vindo, Cid. A última vez que o senador esteve aqui, eu disse, como que eu posso já lhe chamar de senador? Então eu não tinha começado a campanha, disse, não, me chame de seu amigo. Mas agora está intitulado, né? Agora não tem mais do que nunca. Não tem mais ex, né? Acaba essa história. Era ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito. Você estava cansado um pouco desses ex. Bom dia, Cid. Prazer recebê-lo aqui no show do Beto Guerra. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os seus ouvintes. Continue me chamando de amigo, Cid. Mas sem perder o senador. Vamos nós? Senador, esse negócio parece nome de rua. Né? Sabe a história de um desembargador que foi fazer um crediário nessas lojas de comprar a prazo? E aí a mulher perguntou, como é seu nome? Aí ele disse, desembargador Fernando Ximenes. Disse, não, estou perguntando é seu nome, não é seu endereço, não. Então já pega por aí. Então, o senador parece endereço. Cid, prazer grande. Então não havíamos conversado desde a sua eleição como Senado, de uma grande responsabilidade, que é uma das primeiras coisas que eu quero, antes de tudo, antes de todos os assuntos que eu quero conversar com você, como é que é para você o sentimento de ter recebido mais uma vez essa votação de 3.228.533 votos do povo cearense, dado a você, um sobralense, estudante do Colégio São Francisco, do Colégio Santana, Colégio São Francisco e Colégio Sobralense. Na sequência, Colégio Cearense. Uma pessoa que veio do seio normal da população comum e já ter sido tudo que você já foi, e assim mesmo ainda tem aí um Senado aí, e já ser um dos 100 políticos, segundo as informações aqui, um dos 100 mais influentes políticos do Congresso Nacional. Como é que você se dá com isso mesmo? Olha, Beto, eu há muitos anos, assim, a gente na juventude tem vaidades, tem orgulhos e tal, mas com o tempo, a gente vai vendo que o poder, ele é efêmero, né? Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. E como você disse, muita gente pensa que a gente nasceu assim, em berço nobre, e sempre teve vida fácil. Nunca foi assim, pelo contrário. Papai nos educou, papai era uma pessoa que é fácil fazer uma transposição para os dias de hoje. Quem é um defensor público aqui conhecido em Sobral? O Aurélio. O Aurélio, pronto. O Aurélio, irmão do Ferreira Aragão. Pedro Aurélio, que é defensor público. É como se fosse o papai, vamos dizer. E a minha mãe era professora do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota. Portanto, lá no Dom José deve ter dezenas de professoras, então pode ser a família de qualquer uma das professoras. Junta esses dois do orçamentos. Colégio Estadual, junta esses dois orçamentos, que hoje é até melhor, né? Hoje um defensor deve estar ganhando na faixa de 20 mil reais. Mas não ganhava, não. Na época do papai devia ganhar um terço disso, devia ganhar 7 mil reais, que, claro, é uma renda boa, para um padrão em que 90% das pessoas ganham abaixo de 2 salários mínimos. Mas é uma família de classe média, né? Um defensor público e casado com uma professora, que teve 5 filhos. E acho que eles nos ensinou isso, que o poder só serve para uma coisa, para servir. Né? Você tem uma hora. Eu vi, por exemplo, lá em casa, o papai prefeito, eu vi chegar 10 cestas de Natal, na véspera de Natal. Depois que ele deixou de ser prefeito, chegou uma, né? Então a gente via que essas coisas só valem o que você faz. Isso não impediu, por exemplo, que o papai ficasse para a história como o maior prefeito da história de Sobral. E eu jamais quis tirar esse mérito dele, porque administrei em outras condições, né? Então, depois o Ciro foi governador, e aí muitas cestas de Natal. Deixa de ser governador, poucas cestas de Natal. Então, isso nos dá a noção exata de que o poder vale pelo que se faz, pelo legado que você deixa, e de que muita gente também se aproveita, né? Quer proximidade pelo poder. Então, eu já não me deslumbro com nenhuma coisa nem outra, né? Eu até compreendo as pessoas que precisam do poder, se aproximar do poder, e não desprezo, trato com respeito, com dignidade, mas tenho uma firme consciência de que a gente vem do nada e para o nada a gente vai. Então, esse é o resumo da pergunta que você fez.
quero, nesses 8 anos de Senado, 8 já passados 2, tem mais 6, eu quero servir ao meu Estado, quero servir à minha cidade de Sobral, quero servir ao meu povo, naquilo que tiver nas minhas condições. O papel do Senado, o papel do senador, ele é muito limitado frente ao papel de um prefeito, frente ao papel de um governador. É claro que o prefeito só tem poder na cidade, o governador tem poder no Estado. O senador tem poder no país inteiro, ele pode, vamos dizer assim, interferir, participar de todas as discussões, de todos os grandes temas que o país está enfrentando. Mas no que é de realizar de fato, né, são muito limitadas as condições de um senador. Eu não estou querendo aqui dizer da desimportância, é muito importante, eu me orgulho muito, e como a sua pergunta foi, como é que você se sente tendo mais de 3 milhões, mais de 3 milhões e 200 mil votos? É muita coisa. O cearense, ele, já de há muito, ele assim, considera o Senado, a eleição para o Senado, uma homenagem a alguém que eles gostam, querem bem, respeitam. Então, é dessa forma que eu encaro, e isso, naturalmente, me orgulha muito, né? Depois de ter sido 8 anos governador e depois de ter ficado 4 anos sem nenhum mandato, ter conseguido obter essa votação, certamente é algo que aumenta ainda muito mais, se é que é possível, né, a gratidão que eu tenho ao povo cearense. Chegar em Brasília e pegar logo 2 anos de situações altamente atípicas. Bolsonaro, né? Bolsonaro, pandemia. Então eu queria fazer aqui uma rápida viagem. Pois não. Com o senhor, com você. O senhor está no céu, olhando para nós. Você é mais velho que eu, tem que respeitar. Nós temos a mesma idade. Se for, são meses. Eu sou de 63. Eu sou também de 63. Pois é, então eu sou de abril. Sou de novembro. Olha aí, então você nasceu 6 meses. Me chama de senhor mesmo, 6 meses de diferença. Cid, senador, o senhor chega numa situação altamente diferenciada. O senhor viveu tudo aquilo do Congresso, tocou, teu dedo em presidente da Câmara, fez tudo. Teve um governo petista que o senhor apoiou, que depois apareceu muita coisa suja aí por debaixo dos tapetes e fora deles, mas aí um processo novo surge. Falta de liderança no país, eu não sei, ou falta de opção, o povo optou em trazer um ex-deputado que até então tinha um nome que não era esse esplendor nacional. Era um deputado, como chamam, de baixo clero, né? Sem expressão. Sem expressão. Aí o senhor chega como senador, representando não só o Ceará, mas podendo intervir, como o senhor acabou de falar, em todo o Brasil. E aí se depara com esse novo momento Bolsonaro. Como é que é para o senhor? Como é que está sendo lidar com o governo Bolsonaro? Quais as coisas boas que esse governo possa ter oferecido ou não ofereceu nada? E qual é a sua grande dificuldade lá dentro? Bom, já que você fez uma retrospectiva, me permita ver do meu ângulo como é que foi essa retrospectiva. Se você olhar para os últimos 20 anos, desconsiderando aí esses 2 de Bolsonaro, aliás, mais de 20, 8 com 8, 16 com mais 8, 24, pronto, são 24 anos. Nos últimos 24 anos, se alternaram no poder apenas 2 partidos. A gente teve um período... aquela coisa do Collor, depois da possibilidade das pessoas escolherem o presidente, nós tivemos Collor eleito no discurso do combate ao Marajá, do combate à corrupção, e foi cassado, foi empichado, né, como teve o impeachment dele, por conta de um negócio de uma Fiat Elba. E o Jardim descobriram da Dinda, lá, né? e aquelas coisas todas espalhafatosas que ele fazia, né? Na sequência, a gente teve 8 anos de Fernando Henrique, que é PSDB, e depois tivemos 16 anos de PT. Né? Então, nos 16 anos de PT, o grande partido que era oposição ao PT, era o PSDB, que já tinha tido 8 anos de presidência. Né? E, comparativamente, a meu juízo, não tem termos. O que a administração do Lula e a administração da Dilma fizeram em matéria social e para o país mesmo, até na economia do país, embora nessa questão de bancos, por exemplo, tenham sido todos muito generosos com os bancos,
todos, Fernando Henrique, Lula e Dilma, mas o que a administração do Lula e da Dilma fizeram pelo país, na economia, eles ficam dizendo que foi uma conjuntura internacional, não sei o que e tal, foi muito maior do que o Fernando Henrique. Então não tinha termo de comparação. Aí eles passaram a usar essa coisa de corrupção. Corrupção muitas vezes é usada como estratégia eleitoral, vamos dizer assim, para desagregar, para tirar, quebrar a imagem de uma administração que, no comparativo de feitos, é muito superior. Bom, então, esse discurso, é claro que colou no PT, porque a gente saiu vendo as coisas, né? Ninguém tinha conhecimento na plenitude do que se fazia, né? O que se fez na Petrobras é um assalto de quadrilha mesmo, é uma organização criminosa aquilo ali, que não se limitava só ao PT. Eu acho que quem começou aquilo ali foi no momento que o PT cedeu espaços para o MDB e outros partidos Centrão, né, que fazem dos cargos públicos meio de vida eleitoral ou meio de vida até financeiro, né, de roubar para botar no bolso mesmo. Tem os que roubam para campanha, tem os que roubam, não é que tenha diferença em roubar, né? Mas você vê a diferença no grau de egoísmo da pessoa. O cara não tem espírito público nenhum. Ele rouba o dinheiro para o bolso dele, né? Para mim, roubar para uma eleição tem uma diferença, embora ambos sejam condenáveis, né? Ambos sejam condenáveis. Então, acontece tudo isso e o PSDB passa a fazer esse discurso raivoso, violento, do combate à corrupção. E aí vem as investigações, avançam, aprofundam, não sei o que e tal, e pegam os líderes do PSDB, Aécio, Alckmin, enfim, as maiores expressões do PSDB, né? Eduardo Azeredo, pegam todos com a mão na botija, né? Todos com a mão na botija. E aí o povo ficou assim, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Aliás, o povo já tem essa noção de que todo político é ladrão. Infelizmente, essa compreensão da ampla maioria da população. Eles ajudam muito, né? Claro que sim. Claro que sim. Naturalmente, os malfeitos são reverberados, né? Você não fica vendo toda uma notícia de um político que é honesto. Não dá notícia, não dá manchete. Esse político aqui nasceu, se criou e morreu pobre. Como a gente teve muitos aqui em Sobral. Tinham muitos aqui em Sobral que roubavam para dar para o povo. E morreram pobres. Não vou citar nome porque eu estou na minha terra, né? Para mim, escandaloso, corrupção, desvio de dinheiro público é sempre ruim, mas é muito pior um que rouba para botar no bolso, para enricar, do que um que rouba. Robin Hood, né? Vamos dizer assim, Robin Hood. Então, é muito mais feio. E as pessoas compreendem de alguma forma isso e diferenciam esses dois estilos aí. Então o povo ficou, rapaz, esse aqui até que fez um pouquinho mais, mas se danou a fazer mal feito de desvio de dinheiro público. Aquele outro fez menos, mas dizia que era sério. E eu vejo agora que também é desonesto, o que é que eu faço? Eu vou atrás, negou a política como um todo e fui atrás do novo, né? Novo, entre aspas. O Bolsonaro tinha 7 anos de mandato, deputado federal, não tinha nada de novo, fazia parte desse centrão aí, dessas coisas todas. Aí você vai vendo os podrezinhos dele todo dia, né? Essa coisa miúda de desviar dinheiro de gabinete para botar no bolso também, os funcionários devolvem dinheiro, essas coisas que são, lamentavelmente, a rotina, né, da nossa política. Agora, o pior de tudo é que ele não tem projeto. Essa é a grande questão. O Bolsonaro não tem projeto nenhum. Se você perguntar para ele o que é que ele quer fazer depois da manhã, ele não é capaz de dizer. Porque ele se movimenta no dia a dia. Então, ele acorda de manhã, vê as manchetes do jornal, aí vai dar uma declaração daquela, muitas vezes estapafúrdia, e assim é o governo dele. Um país como o Brasil, que tem os desafios que o Brasil tem, e não são poucos, né? Você vê o seguinte, o Brasil é o país de maior concentração de renda do mundo. Isso não quer dizer, a gente às vezes pensa, o Brasil é um país pobre, terceiro mundo, mas ele é de terceiro mundo porque a riqueza é mal dividida. Se a gente dividisse melhor as riquezas que tem no Brasil, com certeza a gente teria um país em melhor nível e, consequência disso, se as pessoas têm uma renda melhor, elas se capacitam mais e a gente aumenta a nossa produtividade e aí passa a ter uma participação maior na economia mundial.
né? Então é um círculo virtuoso. Mas o diabo do Brasil é que, infelizmente, uma meia dúzia de pessoas, e é literalmente assim, né? Você pega, vamos dizer assim, uma dúzia de pessoas no Brasil tem o equivalente a 50 milhões de brasileiros. Concentrado o dinheiro. É muito concentrado, na mão de muito pouca gente. Eu não quero aqui tirar o mérito do empreendedor, né? Uma economia de mercado como é a nossa, e eu também não defendo mudança nisso, acho que a gente deve ter só um Estado que contribua para reduzir as desigualdades. Um Estado forte que tenha capacidade, de fato, de reduzir as desigualdades, de agir para reduzir as desigualdades, com programas sociais, mas não só com isso. Isso é política, vamos dizer assim, de lenitivo, de curar ali a ferida braba, né? É o antibiótico, mas você tem que ter a vitamina, o Estado ser a vitamina para induzir a economia. É um absurdo que a gente vê no Brasil. A gente, por exemplo, no nosso grande trunfo, o que nós somos destaque mundial, que é essa coisa de produção de produtos agrícolas, commodities, como chamam, soja, milho, e essa coisa toda que faz do Brasil o maior exportador desses produtos para o mundo, é o que salva a gente. É o que salva a gente, senão a gente já tinha quebrado há décadas, né? Ou há muitos anos. Então, essa coisa da agricultura, ela precisa de insumos. E para mim é uma coisa tão óbvia, mas não é feita. Ela precisa de insumo. Você não acha que você bota um grãozinho de soja lá no cerrado e ele nasce, viceja de graça, só com o clima. Não, você tem um trabalho de fertilização do solo, de recuperação do solo, você tem um trabalho de adubos, fertilizantes, etc., herbicidas, uma série de coisas que tem que ser feita para que a gente alcance, como alcançamos a produtividade, numa região completamente nossa. Eu já vi assim, lá no Piauí, que tem cerrado também, no sul do Piauí, você vê a água por vinho, um terreno aqui hiperprodutivo, e do lado dele um terreno sem produzir nada, naquela sequidão, uma sequidão diferente da gente, porque não tem pedra. O terreno tipo areia, né? Uma areia com um barrinho muito fino, um terreno pobre, você tem que botar calcário, trazem aqui da Pedra de Fogo calcário para levar para lá, para o Piauí. Então, esses insumos, como regra, os mais caros, o calcário é besteira, você tira, quebra ali a pedra, leva, amassa e tal. Mas os fosfatos, os NPKs, etc., tudo isso é importado, Beto. E a gente podia fazer aqui, Itatai, aqui em Santa Quitéria, podia produzir o fosfato para atender talvez metade ou um terço da demanda que o Brasil precisa. Mas a subjugação, o poder das elites acaba deixando com que todo esse mercado seja um mercado de fora. Se a gente for para remédio, tudo que é a química fina, né, os produtos básicos são feitos na Índia, são coisas de patente já vencida, você não tem que ter nenhuma fórmula, você não tem que pagar royalty porque alguém desenvolveu aquela fórmula. Tudo isso é patente vencida e a gente importa da China ou importa da Índia, né? Então, muita coisa poderia ser produzida aqui no Brasil e fazer essa redução das desigualdades, né? Estimulando quem empreende, mas, ao mesmo tempo, dando um salário digno a quem trabalha. Então, o senhor me diz que o governo Bolsonaro não tem planejamento. Tem corpo, mas não tem cabeça. É isso que o senhor quer me dizer, mais ou menos isso? Bom, tipo, eu tenho um braço... Tem goela, vamos dizer assim, tem goela. Não falta entrevista. Todo dia é uma baboseira, seja lá na porta do palácio, seja naquelas lives ridículas que ele faz. Só diz baboseira, é impressionante o despreparo, a desqualificação. E menos mal, ele não tem quem pense, né? Não tem quem pense, não tem quem planeje, não tem quem diga como é que quer ser o Brasil daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora não tem nem para a semana que vem, você imagina. E o Brasil, se não tiver muito planejamento, e mais do que o planejamento, vamos dizer assim, a pactuação, né? Mas ele teima. O Bolsonaro adota aquela estratégia de dividir para governar. Então, ele fica nessas polêmicas ridículas. Há amigos dele que dizem que a Terra é plana, e tem imbecil que acredita. Eu estou assistindo alguma série aí que já terminou, né? Os Bárbaros, né? Que foi uma vitória, é inspirado em fatos reais, foi uma vitória. O Império Romano era um super império, como se fosse, é mais do que os Estados Unidos hoje, não tinha comparação, né? Durante mais de 1000 anos, 1500 anos, sei lá, dos anos menos 300 a.C. até 1300, eles foram um império hiperpoderoso no mundo, né?
Ninguém achava que aquilo podia ser destruído. E tribos bárbaras acabaram se organizando, se juntando, que é outro problema. Muitas vezes as pessoas não se organizam, não se juntam, fica tudo brigando separadamente, né? A gente vê isso na política do Brasil. Tem aí uma ruma de facçãozinha, facção com todo respeito, partidozinhos, cada um quer o seu, tal, e não se juntam para enfrentar. Foi outra coisa que assegurou a vitória que contribuiu para a vitória do Bolsonaro. Então, isso é um conjunto de fatores, e o Bolsonaro ele entra nessas polêmicas, assim, muitas vezes de caráter ético, religioso, para, a partir de uma fração da população, ele conseguir hegemonizar um espaço, né? Então, foi isso que foi a eleição dele foi um conjunto de fatores. Aquela facada que ele teve, que ele levou, ela contribuiu de duas formas, né? Contribuiu de três formas. Primeiro, não foi fatal, né? E eu não estou aqui defendendo que ninguém, pelo contrário, eu sou pacifista, né? Condeno aquilo, ninguém deve atentar contra a vida de ninguém, nem contra a sua própria. A minha filosofia é essa: a vida da gente não pertence a gente, nem a nossa, imagina dos outros, né? Então, ele sobreviveu à facada, e foi uma facada num lugar perigoso, intestino, aquilo ali para dar uma infecção, uma sepsemia, é daqui para ali, mas ele sobreviveu. Com aquilo ali, gerou uma comoção nas pessoas, né? O brasileiro tem uma alma boa. Ganhou mais vitrine. Tem uma alma boa. Ele não tinha tempo de televisão, porque o partido era bem miudinho. Ganhou mais visibilidade do que todos os outros somados. Você somar todos os tempos que os outros tinham no horário eleitoral, etc., etc., ele ganhava mais cobertura da mídia, por conta de presença de jornalista no hospital, boletins médicos, essa coisa toda. E terceira coisa, o despreparo dele não ficou evidente, porque ele não teve uma justificativa para não ir para debate, né? Então, isso ajudou. Foi decisivo, a meu juízo. Ajudou, e aí, estou falando demais, mas, enfim, nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva do Brasil dos últimos 3 anos. Para mim, o grande defeito dele é isso, é dividir a população brasileira, em vez de somar, em vez de unir, em vez de deixar essas questões que são morais, religiosas, éticas, para outro plano. Isso se discute na religião, se discute nos outros lugares. Ele fica sempre polemizando em relação a isso, porque é isso que mantém a ele ali um públicozinho fiel. E não tem planejamento, né? E não tem coerência nenhuma com o discurso que tem de moralidade, etc., etc. É falar de manhã, escrever de tarde, esquecer à noite. Impressionante. Impressionante. Rapaz, eu prezo tanto a minha palavra que quando uma pessoa pega no meu pulso assim, você disse isso o ano passado, que era assim, agora está dizendo o contrário. Eu me abato, né? Vou procurar fazer aqui uma análise. Ele nem liga, ele diz uma coisa de manhã, à noite ele diz outra completamente diferente, na cara de pau, no cinismo. Enfim. Bom, eu quero agora. E essas figuras têm representação, viu? Sim. O Bolsonaro tem representação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e tem aqui no Ceará também. O senhor, quando falou pacifista, uma data que a gente não pode passar em branco, são 2 assuntos que eu nunca posso passar em branco. O dia 19 de fevereiro poderia ter entrado para a história como o dia da sua morte. De repente, poderia ter sido o último dia da sua vida. O que aconteceu na cidade de Sobral, do estado do Ceará, que houve uma desaprovação por parte da sociedade, trouxe o senhor até a cidade de Sobral, e o senhor pegou uma retroescavadeira e foi. O senhor faria de novo? Não precisa de estar especificando. O senhor faria de novo ou o senhor fez sem pensar? Porque ali o senhor tanto poderia ter morrido, isso é passado, né? Passado os assuntos, e de repente poderia ter atingido alguma pessoa que estava lá se manifestando, por muito que muitas pessoas não entendem que aquele espaço é um espaço público, não pertencia ao batalhão, mas foi um caso impensado, foi um caso que o senhor tomou assim, uma atitude daquelas que a gente toma e não pensa. Beto, olha, se você veja bem, um fato, ele não existe sem outro. Um conjunto de fatos, de fatores que vão levar. Você veja bem, eu estava em Fortaleza no dia 19 de manhã. Sim. Então, quem está em Fortaleza estava disposto a fazer o que eu fiz? Não. Eu estava em Fortaleza, as coisas estavam acontecendo aqui em Sobral. Então, no Ceará todo, né? Bom, no Ceará todo, mas
assim, na forma como aconteceu, eu acho que não teve nenhum lugar do Ceará, nem Fortaleza. Fortaleza, eles se recolheram a um local e ficaram lá. Paravam viatura da Polícia Civil. Nas proximidades. Sempre nas proximidades. Eu estava passando ali, porque eu vendi um galpão que eu tinha aqui, estou fazendo um outro lá em Caucaia, né? E eu passava lá todo dia. Então, se eu quisesse confusão, era lá em Fortaleza. Porque eu estava passando lá todo dia, via a confusão, né? Então, primeiro, eu estava em Fortaleza e o evento estava acontecendo aqui. Por coincidência, está aqui a figura. O Edgar, né, ele, vez por outra, me manda mensagem. E ele que me mandou, foi um dos que me mandou o videozinho mostrando o que eu considerei um absurdo, sim, que era soldados, ou não, eu digo soldados, eu digo assim, eram, assim, sei lá o que era aqui da Paisana, ninguém sabe, pode ser, pode não ser, mas em carros, em viatura da polícia Paisana, com a bunda para fora do carro, sentado na janela, mandando os comerciantes baixarem as portas. Baixa as portas, baixa a porta, fecha o seu comércio. Eu vi isso, né? Eu vi essa imagem por mais de uma vez. O Edgar mandou, outros me mandaram também. E eu vi essa imagem. Isso começou a me indignar, né? Eu me sinto, isso pode ser ridículo, alguém pode criticar, mas eu me sinto assim, um responsável por Sobral. Eu me sinto no dever, né, de quando tem alguma coisa aqui, eu fazer alguma coisa. Me sinto nessa obrigação. E aí, ainda assim, também fico pensando, Sobral tem um prefeito. Então, liguei para o Ivo. O Ivo tinha sido chamado para uma coisa importantíssima, que é esse apoio da Fundação Lema, que dá aqui em Sobral, para uma reunião em São Paulo. E estava em São Paulo. Você vê, vai somando os fatores. Eu estava em Fortaleza. O que estava sendo feito aqui era diferente do que estava sendo feito no resto do estado. Se eu quisesse confusão, eu passava em frente ali na Mister Hall, na Antônio Bezerra, todo dia. Todo santo dia eu passava lá de manhã e de tarde, né? Recebi os vídeos, o que estava sendo feito aqui era para além do normal. Foi o que fizeram na primeira lá em Fortaleza. Nessa segunda não fizeram em Fortaleza. Isso, estavam fazendo aqui em Sobral. Mandando passear carro na rua da polícia, com gente apaisana, mandando o comércio fechar as portas. Isso estava acontecendo aqui em Sobral. Bom, ligo para o Ivo está em São Paulo. E eu disse para ele, rapaz, tu é prefeito, volta para cá, não sei o que e tal, porque está acontecendo isso em Sobral. Ele disse, Cid, eu só vou conseguir. Tudo bem, eu vou sair daqui agora, mas eu já mandei ver o avião, só tem avião tal hora. E só vou chegar aí de madrugada. Aí me sinto na obrigação de pessoalmente ir. Gravei um vídeo, pedi às pessoas que me esperassem no aeroporto, e o meu desejo era tranquilizar a população, né? E liguei para a Polícia Civil fez um belíssimo trabalho na época, a Guarda Municipal aqui em Sobral estava atuante também, mas é sempre temeroso, e as pessoas ficam inseguras em relação a isso. Então, nós saímos do aeroporto, e eu fui na reta, porque a reta era o carro mais vistoso. Se eu fosse em qualquer carro ali, ninguém me viria, né? Tinha lá uma reta, eu subi na reta. Você viu essa reta quando o senhor chegou lá? Estava lá no aeroporto. E então saí, e muita gente me viu. Quer dizer, eu pensei aqui, vou fazer um trajeto pelo comércio de Sobral, pelas ruas mais movimentadas do comércio de Sobral. E assim fui, e muita gente me viu. Eu disse, fique tranquilo, nós estamos aqui para garantir segurança a vocês, não vão se sujeitar a... E falando de goela, se fosse planejado, eu tinha botado um carro de som, nem um carro de som tinha, né? Um megafonezinho parece que apareceu. Bom, chegou um megafonezinho, mas eu fiquei falando, foi na goela mesmo. Eu falava que passava devagarzinho, eu dizia para as pessoas, fique tranquila, mantenha seu comércio aberto, nós vamos aqui assegurar vocês. Bom, a gente foi fazendo o trajeto, eu lembro aqui para Dom José, não sei onde é que a gente dobrou à direita, foi na Ernesto Diocleciano. Depois pegou Ernesto Diocleciano, passamos ali do lado da Igreja do Rosário, pegamos ali. Eu pedi para entrar na Diogo Gomes à direita. Quando chegou assim, ali na frente à farmácia do Rodolfo, eu digo, entra aqui à direita. Aí não pode mais. Aí tinham mudado recentemente o sentido, trocaram o desembargador Moreira com o Diogo Gomes, trocaram o sentido. Aí disse uma pessoa, não, Cid, isso aqui agora está mal ao contrário. Aí, pô,
dobrando na Desembargador Moreira, que é a rua que passa ao lado do quartel. Quando eu vi na frente, já tinha 2 motins. Tinha motim que eu digo, tinha gente, 2 grupos de pessoas, um à esquerda, outro à direita, né? E aí eu fui lá, cometi uma coisa que eu acho que não devia ter feito. Eu tinha uma pessoa lá, o único que estava sem capuz, eu puxei pela gola, pela abertura. Puxei assim, olha, o que você está fazendo é irresponsabilidade, não sei o que e tal. Me arrependi de ter feito isso. E acho que, vamos dizer assim, a pena por eu ter feito isso foi um soco que eu levei, não desse, né? Mas de um outro que veio covardemente, encapuçado, e veio por cima, assim, do lado. Eu estava olhando para cá, olhando. E foi murro seguro ali. Foi o murro, graças a Deus, pegou nas 2 arcadas. Porque se tivesse só pego numa, se tivesse pego só no queixo, eu tinha caído. Se tivesse pego só na de cima, eu tinha quebrado uns 3 ou 4 dentes. Mas pegou nas 2 e só fez ferir literalmente o meu lábio aqui. Eu senti o gosto de sangue aqui, olhei para a pessoa, esses olhos eu tenho guardados até hoje, né? Não que eu seja de vingança, mas eu vi o ódio que era um menino, né? É um menino que deve ter 19 anos, desconfio até que seja policial. Eu acho que está muito mais para um trabalhador do Ailton, né, que é o sargento lá, do que para policial. Ele era, assim, você via como ele ficou indignado com eu ter pego o cara pela gola aqui, e fez por isso, né? Tenho certeza, na minha visão. Bom, muito bem. Aí eu disse assim, olha, rapaz, vocês estão errados. Isso aqui é um espaço público. Vocês estão fechando a rua, né? Vocês estão fechando a rua. Então eu dou 5 minutos para vocês saírem daqui com seus familiares para a gente acabar com essa coisa. Bom, aí aquela história. Tudo bem? Isso aí eu falei. Você acha que eu tinha programado isso? Óbvio que não. Mas se eu disse, eu prezo a minha palavra. Eu não sou o Bolsonaro que diz uma coisa de manhã e à tarde não é mais. Como é que eu ia dizer uma coisa ali e com 5 minutos depois então não sai não e eu vou me embora? Não, aí me perdoe. Aí assim, a minha palavra para mim vale como a minha vida. Certo? Vale como a minha vida. E aí a minha palavra colocou a vale como a minha vida. Eu jamais pensei que alguém fosse atirar. Jogar pedra, eu até imaginava. Mas atirar, eu jamais, lhe confesso, jamais admitiria. Repito, eu tenho uma filosofia de vida que ninguém atenta contra a vida de ninguém, né? A vida é sagrada, E uma pedra fere, né? Mas um tiro pode matar. E eu vi claramente, eu estava falando ali e vi as coisas. Naturalmente, quando você vai, as coisas vão passando, você vai pensando, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Aí eu vi que tinha a grade, né? Uma grade que estava com a corrente arrodeada. Tinha um bicicletário depois. Tinha depois um bicicletário. Não, tinha motos, um bicicletário, enfim, tinha pelo menos 1,5 metro de espaço entre o portão e pessoas. E mais, eles não tinham nada para trás. Uma coisa é você ir empurrando alguém contra um muro, contra uma parede, nada, é o contrário. Ali, se qualquer coisa acontecesse, eles podiam ir embora, e correr para trás, ir embora, e andando para trás, não precisava nem correr, né? Então eu fui na reta, perguntei ao menino na hora como é que eu faço. Isso aqui vai. O senhor nunca tinha pilotado uma retroescavadeira? Nunca tinha. Porque eu sou engenheiro, né? Mas é muito fácil, eu sou engenheiro. Mas é muito fácil. Tem duas marchas, uma bota para frente e a outra mexe naquela parte. Foi a sua primeira vez? Hein? Primeira vez na retroescavadeira, no caso. Foi, acho que foi, não tenho lembrança de uma outra vez, não. E eu fui, então, eu vi que o grande mais fácil empecilho era romper a corrente que ligava os dois portões. Na hora que rompesse aquela corrente, pronto, estava desfeita a barricada, vamos dizer assim, né? Pelo menos o grosso da barricada. E aí eu fui, na hora que você vai sentindo a resistência, você vai sentindo na força e tal. Na hora que rompeu, eu vi que rompeu, eu parei, né? E daí também, não sei, acho que foi mais ou menos nessa hora que eu parei, não foi nem quando eu estava em movimento, foi quando eu parei que vieram, então, pedras, e para mim era tudo pedra, lhe juro que para mim era tudo pedra. Eu não, quando a pessoa me disse, o menino
dois seguranças, ex-governador tem direito a isso, né? 2 seguranças vieram e me disseram: você foi baleado. Eu olhei aqui para o peito e tinha manchinha de sangue muito pequena, né? Muito pequena aqui. Eu estava com 2 blusas, me deram uma blusa amarela lá, eu estava de blusa, eu estava com a camisa, né? E botei uma blusa em cima. Então eu vi a manchinha de sangue aqui, e aí foi na hora que eu me toquei, né? Foi na hora que eu me toquei. Enfim, daí para diante ou um pouco antes, foi a mão de Deus, porque, olha, os 2 tiros, não tem ninguém, eu não tira aqui. Tira aqui. Tira aí. Passa para mim. Não, ó, um está aqui, ó. Certo. Um está aqui. Tá. E o outro aqui. As 2 marcas. Tá certo? A marca maior de tudo. Passando aqui para ele. A marca maior de tudo é o dreno. Vira mais para cá. É o dreno que foi feito aqui no pulmão. Essa é a maior marca. O dreno para. O senhor faria de novo? Claro que não, claro que não. Quer dizer, claro que não e claro que sim. É isso que eu pergunto. Claro que já que não foi pensado. Não foi intencional, repito, e eu estou dando argumentos. Quem está em Fortaleza está querendo fazer isso? Né? Quem liga para o prefeito para saber se o prefeito está e passar uma voz de tranquilidade, e o prefeito não está, repito, estava numa coisa muito importante, está querendo fazer isso? Né? Daí para diante, quem queria dobrar na Diogo Gomes e não na Desembargador Moreira, está querendo conflito, né? O que eu queria era passar uma mensagem clara de que essa cidade não aceita desordem, né? Essa cidade tem pessoas que estão solidárias a ela. O senador... Isso era a mensagem que eu queria passar. E continuo passando. No dia que tiver qualquer coisa em Sobral, podem contar comigo. Eu estarei sempre, eternamente, enquanto vida estiver, e até colocando em risco a minha própria vida, eu estarei solidário ao povo de Sobral. O senhor, por esse ato, o senhor foi provocado pela justiça por ter cometido algum crime? Até hoje não. Não, né? Nunca. Já foram colher, 2 vezes foram colher depoimentos meus. Mas eu não tenho registro, né, de que haja nenhum processo contra mim, nem eu motivei nenhum processo contra ninguém. Eu acho que, bom, primeiro, a mão de Deus, né, me salvou, porque eu mostrei aqui, não foi por nada não, foi para dizer os locais onde foram. A 4 centímetros da teta do peito, e outro a 1 centímetro da clavícula, que é onde passa uma artéria que chama subclava. No peito é o coração, né? Um tiro no coração é fatal. No popular, o senhor escapou fedendo. Um tiro aqui nessa subclava, que é uma artéria, que é a artéria, essa mesma artéria que a gente pega o pulso, ela começa aqui do coração, sobe por trás da clavícula e vem aqui pelo braço. Então, um tiro aqui é questão de 1 minuto. 1 minuto, a pessoa perde o sangue todo. O sangue jorra porque é bombeado aqui. Diferente de veia. Veia, o sangue está voltando. Em artéria, o sangue está bombeado, está na pressão, como se tivesse ligado uma bomba nele. Se você rompe a artéria, você morre em minutos, né? Ou em minuto, em fração de minuto. E o outro tiro, que eu tenho certeza, encontraram uma bala na cabine da retroescavadeira, o outro tiro, eu tenho certeza hoje que é tiro, porque eu repito, eu achava tudo que era pedra, mas a quantidade de microestilhaços, pequenas coisinhas de vidro que ficaram aqui na minha testa, do lado esquerdo, e na minha cabeça, do lado esquerdo, me dá hoje a convicção de que foi um tiro que passou raspando aqui na minha cabeça. O senhor acha que queriam lhe matar? Então, claro que sim. Quem dá 2 tiros no coração e um tiro na direção da minha cabeça queria me matar. Né? Queria me matar. Mas graças a Deus você está aí. Bom, graças a Deus, literalmente. Graças a Deus e São Francisco. Ó, essa bichinha aqui, eu sempre tenho uma dessas, como é que a gente chama isso aqui? Fitinhas de São Francisco, sempre na cor laranja, eu vou lá em Canidé, discretamente, sem alarde, bota aqui uma fitinha. Essa ainda é a que eu estava no dia 19 de fevereiro. Agora, Beto, eu tenho 2 aniversários. Eu tenho o meu aniversário de nascimento, que é o 27 de abril,
e ter um aniversário de sim, segunda vida Renascimento, que Deus me deu. Que é 19 de fevereiro. Que é 19 de fevereiro. Então, quem tem essa dádiva de Deus não pode ter espaço no coração para ódio. Então, olha, se você perguntar, você quer saber quem foi atrás, foi perguntar, nunca quis saber. Mas aqueles olhos do burro você não esquece. Os olhos eu não esqueço, mas eu não esqueço pelo ódio que ele... Você viu naqueles olhos. Era, o ódio que ele exalava do olho do cara. Ele estava com capuz, mas o olho é muito expressivo, né? Sim. Às vezes você está de máscara e nota quando a pessoa está sorrindo. É verdade. A gente é acostumado a associar sorriso à boca, e é natural. Mas o olho sorri, o olho demonstra muita expressão. Então, a expressão de ódio naquele menino, era um menino, devia ter 19, 20 anos, né? Ou às vezes aquele falso que tem cara de menino, mas já é mais... E repito, acho que nem era policial. Eu vou fazer a última pergunta nesse caso, porque nós temos é muita coisa para a gente conversar em pouco tempo. É triste, mas isso mesmo. A família puxou sua orelha? Tipo, a esposa, filho, irmãos, pai, não faça isso que nós... Alguma coisa desse aspecto. Ela depois... Beto, pelo amor, você vê o né? seguinte, a família ama, a minha mulher, claro, a minha mulher tem medo que eu saia de casa hoje por conta da Covid. E tem medo por mim, né? E tem medo pela família, que é natural. Então, qualquer coisa qualquer ação que a gente se exponha, é natural da família que ela tenha. Cima. Mas acho que nessa coisa da família, nós enquanto família, e aí eu estendo para além da minha, com a Maria Célia e meus 3 filhos, eu estendo os meus irmãos e a criação que nós tivemos do Dr. Zé Euclides e da Dona Maria José. A nossa educação, a nossa criação é para a independência, para a responsabilidade pelos seus atos. E acho que assim, a educação é no sentido de assuma o que fez e seja responsável pelo que fez, né? Então, é essa a nossa educação. Isso não quer dizer... perdure, não perpetue o erro, né? Não quer dizer isso, não. Quer dizer que você é responsável pelo que você faz e você depois tem que admitir. Para fazer mais responsável. É isso, pense, pondere, e você é responsável pelos seus atos. Senador, vamos aqui para outro assunto. O senhor falava há poucos instantes a respeito de corrupção, a respeito de tantas essas coisas. Eu tenho prestado atenção que isso a gente conversou na última entrevista, sempre tinha pronto uma manchete: Cid vai preso, Cid está preso. Tem gente até que se ajoelhou há pouco tempo, porque achando que o senhor ia ser preso. Agora, no mês de outubro, eu fazendo um estudozinho rápido, eu encontrei vários jornais, o Globo, Valor Globo, Último Segundo, Ponto do Poder, Brasil 247, todos voltados para a ação da Polícia Federal, mira propina de JF, que o senhor já explicou aqui, investiga Grupo Ferreira Gomes. E esse assunto ele voltou à baila. E aí eu já pego esse gancho e coloco o que aconteceu ontem na cidade de Fortaleza, em que a Polícia Federal investiga o desvio, segundo o próprio chefe da Polícia Federal, de 7 milhões de reais por parte do prefeito da administração de Fortaleza. Existe alguma conjunção um com o outro, ou um é um e o outro é outro? Qual é a sua visão? Você é inteligente, Bom, primeiro vamos lá. Eu não tenho por que omitir nada em relação à minha vida. Ninguém procura ser mais transparente do que eu. Você vê quando eu falo, eu estou construindo um galpão lá em Fortaleza, lá em Caucaia, a rigor para ser preciso, e vendi-o daqui de Sobral. Porque senão as pessoas dizem, como é que é? Esse cara já fez esse galpão. Esse galpão aqui em Sobral foi feito num terreno que era dele há 20 anos, que ele já disse, fez um empréstimo, como é que está fazendo o outro lá em Fortaleza? De onde é que aparece esse dinheiro? Então, porque tem uma regra que diz assim, ao César e à mulher de César, não basta ser, tem que parecer ser, né? As pessoas já têm essa tendência natural de achar que todo político é ladrão, não sei o que e tal. O que é esse negócio JBS? Eu já falei aqui. Esses caras contribuíram para a minha campanha de 2006, a minha campanha de governador, 2006, sem ter nada no Ceará.
eles não tinham nada no Ceará, não tinham uma bodega no Ceará, e contribuíram. Por que contribuem? Você vê nos próprios depoimentos deles, embora tenha mudado lá. O Júnior, que era o primeiro, esse eu conheci, né? Era um filho. Isso aí é o seguinte: a história desse JBS é um vaqueiro de Goiás, pobre, né, que começou criando vaca, abriu um frigorífico, e foi crescendo, aquela coisa explodiu nessas últimas décadas, aquela região, e eles enricaram, né? Então, ele é pai de não sei quantos filhos, e ele chegou a uma certa idade, passou para um deles, que é o Júnior, esse eu conheci, né, que cuidava do negócio. Esse Júnior tinha pretensões políticas, ele queria ser candidato a governador de Goiás, e ele se filiou ao mesmo partido nosso, e tinha uma relação, que era o PSB, e tinha uma relação muito próxima com o Bauman, por conta dessa coisa de curtume, não sei o quê, que eles já tinham curtume em outros lugares. Eles começaram o frigorífico, depois avançaram para uma série de coisas, inclusive curtume, né? Então, o Bauman, que era deputado federal, formava uma frente dessa coisa de curtume, não sei o quê, frente parlamentar, e conheceu ele era filiado ao PSB e queria ser candidato a governador de Goiás. Então, essa é a nossa história com eles. E eles, como a gente tinha uma certa influência pelo Ciro, na política nacional, ele ajudava. E ele disse isso, aliás, os irmãos disseram isso, os outros irmãos dele. Esses dois irmãos eram mais novos do que ele, moravam nos Estados Unidos, e deram o golpe nesse irmão mais velho, e assumiram a JBS. Na primeira campanha minha, de 2016, eles contribuíram. Quer dizer, o Júnior contribuiu, e fez uma boa contribuição para a campanha. Tudo dentro da lei, né? Quando foi na campanha de 2010, e esse caso, agora é 2010, você vê, nós estamos em 2020, e até hoje eles estão ainda com a ação de busca e apreensão, acontecendo no momento que se antecipa uma eleição, já próximo da eleição. Então, pode ter certeza que, no mínimo, gera uma desconfiança em relação a isso. Então, o que aconteceu? Eles contribuíram para a campanha. Num dado momento, eles, em vez de repassar para a campanha, eles pediram às empresas para mandar a nota fiscal direto para eles. Sabe para quê? Para não pagar imposto de renda. Porque se ele faz um gasto com campanha, aquilo ali é tido como, vamos dizer assim, uma renda para eles. Uma renda que eles estão repassando para frente. Quando ele pega nota fiscal, ele pede às empresas para mandarem as notas fiscais para ele direto, ele faz deduzido o imposto de renda, então ele ganha duas vezes. Então, quem quiser investigar isso a sério, vai descobrir exatamente isso. Quem cometeu o crime foram eles. Nós não tínhamos qual é o problema de ter doado para a campanha. Está lá, né? Não tinha limite nessa época. Era permitido doação de empresa nessa época. Então, por que é que a gente... E o senhor nunca foi condescendente com eles? E primeiro, eu nem sabia. Dentro do Ceará. Olha, a gente faz campanha, isso já há muito tempo. Veja se o Ivo aqui está sabendo como é que está sendo as doações para a campanha dele. Né? Imagine num estado, eu tendo que andar o estado todo, como fiz isso, somente na primeira eleição. O seu coordenador era o Bauman? Nós temos o coordenador era o Arialdo, o coordenador da campanha era o Arialdo, e a gente, essa questão financeira, sempre faz conjuntos. Pega 2, 3, 4 pessoas para fazer. Na época, acho que era o Bauman, era o Vitor Samuel, o próprio Arialdo participava, e o Mauro Filho. Acho que eram 4 pessoas que cuidavam dessa área. Que tem que ser dividido. Imagina se o candidato vai ficar atrás de... Eu faço uma visita a um empresário, não sei o quê, mas não trato de questão de coisa. Depois vai lá um pessoal, é sempre assim, né? É assim que funciona. Hoje não pode mais doação de empresário, mas podia até 2014. E quem quiser investigar esse caso com seriedade, vai identificar isso. Eles, para não pagar imposto de renda, pediram para as notas serem emitidas para ele, diretamente. PT, saudações. Então, nunca me acusaram de dizer que eu recebi, porque o que eu acho terrível, já tinha dito isso aqui, é a pessoa receber dinheiro para ela. Então, eu nunca recebi um tostão, pessoa física, pode abrir minhas contas. Aliás, já fizeram isso, já quebraram meu sigilo,
bancário, e pode ver que a minha vida é limpa, nunca tive um tostão, nem quero, né? Nem quero, e enfim, tocar minhas coisas com a minha luta. Quem espera que o senhor vai ser preso por isso vai ser difícil. Muito bem. Pode esperar, fica à vontade, né? Claro. Ô Cid, eu preciso... o desejo mostra um pouco a índole, né? Uhum. O desejo mostra a índole. Mostra, se você quer mal, se você quer o mal dos outros, é porque você é mal. Né? Pode ter certeza. Quem é bom, quem é generoso, não quer o mal de ninguém. Senador, deixa eu puxar aqui de outro assunto. Eu estou aqui até abraçar o Cleito Carneiro aqui presente, vou precisar de um tempinho mais aqui do programa. Estou esticado aí, porque... Deixa eu só dizer uma coisa. Você falou dessa operação, né? Sim, é isso que eu ia Você imagina isso, uma coisa de 2010, em 2020, olha, as empresas não são mais nem obrigadas, eu não sou contador, não, mas as empresas não são nem mais obrigadas a guardar documento, acho que tem que guardar por 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, como é que uma coisa como essa não tem uma finalidade diferente da investigação de fato? Você ir agora numa empresa de 2010, pedir há 10 anos atrás que ela tenha lá a nota fiscal, né? O cara da JBS deve ter entregue a nota fiscal, porque eles fizeram a delação, esses caras são processados em 15 ações, não posso estar exagerando, mas 10 pelo menos são, e eles, para se ver livre disso, foram fazer essa denúncia, né? de que tinham feito contribuições irregulares e tal. Aí casa imediatamente aqui. Aí vem essa agora. Então, a propósito disso, assim, eu vou, tão logo termine a campanha, eu vou apresentar um projeto de lei na lei eleitoral. A lei eleitoral não tem um dispositivo que diz assim, a partir do dia 31 de outubro, ninguém pode ser preso. Né? Então, 31 de... Foi agora. Foi passado, 31 de setembro. É outubro? Nós já estamos em novembro, tá certo, faltam 2 semanas. Tá certo. Então, eu vou fazer uma coisa parecida com isso. Né? Certamente não serão 20 dias antes de uma eleição que vai atrapalhar uma investigação. Você vê esse caso de Fortaleza, eles pediram ao juiz, e muitas vezes eles induzem o juiz a erro, né? Eles pediram ao juiz no dia 5 de outubro. O juiz, acho que dizendo 5 ou 6 de outubro, o juiz deferia, dizendo eles que era coisa de urgência. O juiz deferiu a autorização para busca e apreensão no dia 8 de outubro. E eles vêm fazer a operação no dia 3 de novembro. Não era tanta pressa. Não era tanta pressa, né? A CGU do Ceará é comandada por um bolsonarista doente. Então, ninguém me tira da cabeça que isso é uma associação do Wagner, esse deputadozinho André Fernandes, que teve ontem no café da manhã com o Bolsonaro. Você vê como é que são as coisas. Falando disso, antes da operação acontecer. Né? Então, foi uma coisa do governo Bolsonaro para tentar manchar a administração do Roberto Cláudio, incomodados por aquilo que a pesquisa já mostrou ontem. Né? O Sarto cresceu, se coloca hoje como uma alternativa, e o grande responsável pela posição do Sarto, além do seu talento, naturalmente, e do que ele inspira de confiança, médico, de origem humilde, etc., é a administração do Roberto Cláudio, que é uma administração imaculada, não tem nada, né? E agora, na véspera da eleição, são 8 anos de administração, e agora, na véspera da eleição, faltando 12 dias, vem com uma operação mirabolante como essa, né? Dizendo, a base é dizer que comprou mais monitor do que tinha de respirador. Ora, me perdoe, né? Como se só se usasse monitor, como se o dinheiro da secretaria tivesse limitado àquele hospital. O dinheiro da secretaria, ou que veio federal para a prefeitura, enviado por nós do Senado e da Câmara, que fomos nós, pelo gosto do Bolsonaro, não tinha nada. Ele dizia que não tinha pandemia, ele dizia que era uma gripezinha. Quem fez, pode ir atrás, né? Quem fez auxílio emergencial,
quem fez o apoio de compensação aos estados e municípios pelas perdas foi o Congresso Nacional. Se dependesse do Bolsonaro, não tinha nada. As pessoas tinham morrido à míngua. Se dependesse do Bolsonaro. R$200 de benefício, é isso? Quando mandou, depois de muito tempo, depois que viu que as empresas começaram realmente a parar por conta dos estados que começaram a fazer as coisas, aí ele mandou um projeto de R$200. E foi de novo o Congresso que alterou para 600 e 1.200 foram aquela característica. O Congresso ele agora 500, reduziu para 300. 600, não foi isso? Como? Ele era 200 a ideia, aí passou, não chegou nenhum projeto. Um deputado colocou 500 e ele mandou o líder dele botar 600. Não, 500 para tentar levar a última palavra. Bom, muito bem. Aí, quando eu vejo o Ceará, isso que o senhor acaba de falar, e eu falava... Sim, então, só dizendo, eu vou fazer um projetozinho, Sim. E isso vale para o... Não é... meu partido está na situação... Eu vou me resguardar. Não, eu digo, meu partido está na situação, eu estou pensando aqui em quais estados, porque no ano que vem nós vamos ter eleição de estado. Meu partido, o PDT, não tem nenhum governador. Tem amigos governadores. O Camilo não é do PDT, mas é um amigo governador. Mas do PDT, aliás, temos Amapá, temos Amapá, e temos algum, eu estou com medo de... Eu acho que só tem Amapá, enquanto governador. Tinha o do Amazonas e depois ele mudou de partido. Então, nós temos um governador, mas eu vou fazer e a eleição do ano que vem é para governador. Eu vou fazer um projeto para impedir que hajam essas operações durante um determinado período que antecede a eleição, para que não se use a máquina, para que não se use, infelizmente, uma instituição respeitada como é a Polícia Federal. Em toda instituição tem aqueles que se dispõe a cumprir tarefas, né, de vassalo, né? Então, vou fazer um projeto que impeça, certamente não serão 2 meses, 3 meses no período eleitoral, que vai atrapalhar uma investigação. Né? E isso vale para investigações em relação ao poder público. Óbvio que investigações de marginais, de droga, de roubo, não sei o que e tal, isso tudo pode acontecer. Que envolvam o poder público, e repito, não estou fazendo isso em causa própria, porque... Dos 27 governadores, nós temos um, que é o do Amapá. São Paulo é PSDB, Rio de Janeiro sei nem que é, Rio de Janeiro, que todo dia muda lá, mas nenhum é PDT. Aí, aquilo que nós conversávamos lá do começo, a polarização. E o Ceará sempre está nesse furacão. Fortaleza tem candidatos representando Lula, Bolsonaro e o Ciro. São as 3 linhas. Sobral é Bolsonaro e Ciro. Como é que o senhor está assistindo o desenrolar desta campanha eleitoral da sua cidade que você vota? Bom, o Ivo foi uma pessoa que, para mim, foi muito importante quando eu fui prefeito e quando eu fui governador. E eu sabia, naturalmente, que ele poderia ser um bom gestor, mas lhe confesso que me surpreendi. O Ivo, como diz aí no popular, saiu muito melhor do que a conta, né? Para além de trabalhar, para além de se dedicar, ele coloca assim, sempre muita emoção, embora até pareça uma pessoa mais racional e tal, ele coloca sempre muita emoção, se emociona com as questões. Eu vi o sofrimento do Ivo durante o pico dessa sofrimento pessoal, ele pessoalmente estava abalado, né? Eu até, às vezes, tive que chamar a atenção dele. Homem, tu não pode somatizar isso, não. Tu tem que fazer um esforço, respira fundo, mas tu tem que ir para a luta. Tu não pode se abalar, né? E isso atrapalhar a sua responsabilidade como prefeito. Mas, para além disso, o Ivo fez um conjunto de ações aqui em Sobral, que certamente o colocam no hall dos melhores prefeitos de Sobral. Ele só tem 4 anos. Eu repito sempre que eu tive 8. Só para que as pessoas não creiam que a gente esteja pedindo voto para A ou para B. Por isso que eu lhe pedi... Não, eu estou falando do meu irmão. Isso. Sim, não aí como é que o senhor analisa Bolsonaro e Ciro? Estou só dizendo que ele me surpreendeu, e acho que fez por merecer, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha sempre o dever de pedir às pessoas, né, e de assumir compromissos com o futuro. O Ciro diz uma coisa sempre, eu acho que ele está corretíssimo: ninguém é obrigado a votar por gratidão. A gente deve votar pelo que a gente acha que vem, né, pelo futuro, não pelo passado. É claro que o passado dá referência das pessoas, né? Se tem uma pessoa que você pega a lista de cheques sem fundo,
e a lista não termina, e essa pessoa é um candidato, isso não recomenda bem, né? Não recomenda bem. Então, olhar o passado da pessoa é sempre bom, em todos os aspectos, mas a gente deve votar pelo que a pessoa está se comprometendo com credibilidade para o futuro. O senhor falava também atrás, nesse mesmo segmento, que você dizia, Beto, aqui, não se engana, o bolsonarismo está presente no Ceará. Uma derrota do senhor, a nível de Ceará, é um grande anseio, não do Ceará, de Fortaleza, não vamos tocar Sobral, de Fortaleza, é um grande anseio hoje para passar essa fragilidade do seu grupo a nível nacional, claro atingir o Ciro? Claro que sim, pelo Ciro, não por mim, né? Pelo Ciro. Tem um projeto nacional. Não. Eu sou um militante lá e registro isso sempre lá no Senado. Eu sou de oposição a esse governo, acho esse governo liderado por um despreparado, a equipe, como regra, salvo as exceções, tem algumas exceções, pessoas que têm feito aí um bom trabalho em ministérios, né? Mas a equipe é liderada por um despreparado e cheia de desqualificados em funções de relevância, né? O que acaba atrapalhando o Brasil. Então, eu registro isso sempre. Mas eu sou muito pequeno, eu sou peixe, eu sou piabinha. Frente ao Bolsonaro é o seguinte, ele não pensa noutra coisa. Aliás, o único projeto que ele tem de longo prazo é a reeleição dele. Que ele não queria. Que ele dizia que não seria. Mas o que ele diz de manhã não vale para de noite, imagina o que ele diz 4 anos depois. Né? O senhor sentaria com o Bolsonaro para conversar? Não, pois eu me sento com qualquer pessoa para conversar. Né? E sempre sem preconceito. Todo mundo sabe, eu digo publicamente. Mas não acreditaria no que eu conversasse com o senhor? Não sei, eu poderia até me convencer. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou uma pessoa radical e preconceituosa. Então, eu tenho preconcepções, né, pelo que eu vejo, mas se eu disser, olha, eu acho que você não pensa, não tem projeto nenhum para o Brasil. Acho que você, o que eu já disse aqui, eu acho que você está pensando só ver a manchete, então, ver aquele Witzel, achava que ia ser concorrente dele, ele brigou com o Witzel, que ele ajudou a eleger. Esse Dória, que ele achava que ia ser concorrente dele, que ele ajudou a eleger, né, em São Paulo, também já brigou com ele. E ele faz isso, ele está vendo quem tem... O Moro, ele começou a ver no Moro um concorrente, e aí brigou com o Moro e saiu nessa coisa. Para mim, os dois têm razão naquela coisa. Os dois são... O ministro da Saúde é a mesma coisa. O ministro da Saúde começa a ter uma visibilidade e ele demite. Então, ele é uma... Sabe aquela história? É o dono da bola. É a mangueira. É a mangueira que não quer que nasça nada no lado dele. O dono da bola é o menino... do buchão, só joga da bola. Só joga, a bola é dele, né, e só joga quem ele quer. Então, jogou melhor que ele. Certamente, ele já acha que está tirando, acha que o Dória está realmente muito desgastado em São Paulo. Esse Witzel foi desmoralizado, porque é impressionante também. O que acontece no impressionante. Rio, né? Pois o Rio de Janeiro é impressionante. Parece que é o mundo todo da política. Né? E então ele vai querendo matar. Certamente, que ele quer, né, é o Ciro. Como o Ciro não está em nenhum cargo público, está em cargo público, você fica sempre jogando a mentira, não sei o que e tal, né, e levantando a suspeita com uma certa predisposição. Então, é na política que ele vai querer, naturalmente. Então, não tenha dúvida, ele já disse isso, não estou fazendo suposição, não. Ele disse que tem poucos candidatos a prefeito, né, assumiu lá aquele Celso Russomano, em São Paulo, assumiu o do Rio de Janeiro, a reeleição, o Crivella, e disse que o capitão era o candidato dele aqui em Fortaleza. Salvo engano, ele não falou mais nenhuma outra cidade, não, falou? Só falou essas 3 cidades no Brasil. E certamente é por conta do Ciro. Senador, enquanto o senador toma uma águazinha, vamos para outro momento. O senhor disse que o senhor não guarda mágoa e trata muito bem essas diferenças, eu tenho percebido isso. Acho que eu já lhe disse aqui, não é que eu seja Madre Teresa de Calcutá. Eu faço uns exercícios mentais, né? E até aconselho isso.
Então eu me vingo pensando. Eu imagino assim, uma vingança bem maligna, raiva, né? maligna, aquelas mais cruéis do mundo, só na imaginação e pronto, e passa. Eu ouvi você falando isso uma vez e eu trouxe para mim. Como se eu tivesse me vingado. Eu faço isso. Não é bom, não é uma coisa boa. É bom, você não vive muito mais em paz. Você acaba não recebendo, né? Muito mais tranquilo, você perder senador, energia. Vira para cá. Deixa eu perguntar aqui ao senador. O senhor tem aqui, no nosso reduto político, relações muito fortes com muitos candidatos, mas chega um momento, por exemplo, o senhor tem uma relação de irmandade com o Zezinho Albuquerque. Enquanto isso, o seu filho, AJ Albuquerque, que tenta, não, assim que eu o vejo, me corrija ou não, o seu pensamento, eu o vejo com um plano de voo solo. Como é que está a sua relação hoje com o AJ? Eu pergunto porque ele é aqui votado na região e muita gente uns diz, não, está tudo bem, outros não. Olha, o senhor é muito sincero. Assim, eu digo a você o seguinte, eu tenho uma relação inabalável com o Zezinho Albuquerque. O Zezinho é meu amigo. Eu conheci o Zezinho em 1991. Com quantos anos aí? 29 anos. Parei de contar. 29 anos de amizade. O Zezinho, aquele jeitão dele, simpático, agradável, bem-humorado. Foi sempre uma pessoa, assim, ele era de um partido e, por coincidência, ele era do PP. Na época chamava PDS, né? Era o 11, desde PDS. Era PDS, depois virou não sei o quê, depois chegou no PP. Mas é o 11, guardou o número, né? O número é sempre o mesmo, muda uma sigla, mas o número é o mesmo. É um dos primeiros partidos que foram feitos no Brasil. Os primeiros partidos foram o PDS, que era o 11, o PDT, que era 12, o PT, que era 13, o PTB, que era 14, o MDB, que era 15. E pronto, eram esses 5 os primeiros partidos. Depois foram surgindo, hoje já está no 90, né? Não 91, é muito partido, 92. Não é muito partido, não, senador. É muito partido. Mas eu acho que quem deve filtrar é o povo, né? Não acho que deva ter lei que impeça isso, não. O povo é que deve filtrar, isso vai acontecer. Mas aos poucos você vai fazendo isso. Você deixa livre o partido, fazer partido, está livre, não é fácil. Você vê que o Bolsonaro, presidente da República, tentou fazer um partido e acho que já desistiu. Não é fácil. A exigência da lei é rigorosa, tem que ter não sei quantas mil assinaturas. Essas assinaturas têm que ser conferidas individualmente em cada cartório do Brasil inteiro. Então não é fácil, não. Quem se der, teve uma turma aí até que montou umas empresas de fazer partido, profissionais, de pegar assinatura, etc, etc. Então, fazer partido não é fácil. Mas aí, para a gente não tergiversar, porque os temas são todos muito apaixonantes, voltando para a questão da sua pergunta. Eu tenho uma relação inabalável com o Zezinho. Inabalável. E é para todas as horas, e para todos os temas. Agora mesmo eu acabei de pedir dinheiro emprestado para ele. Você vê a relação. E ele prontamente me emprestou. Tive uma surpresinha desagradável, subiram os preços das coisas lá na construção desse galpão, e ele me emprestou um dinheiro para eu terminar lá e pagar meus compromissos, né? O deputado federal, o Antônio José, né? Antônio José, um marqueteiro aí, inventou essa história de AJ. Eu acho até que isso foi o responsável pela derrota dele lá na reeleição. Né? Ele é novo demais, é jovem demais, e chegou em Brasília e foi super bem tratado por uma turma que é profissional, né? Do partido dele, né? Profissional em cooptar. Eu, sinceramente, acho que ele está ligado. Tem o Ciro Nogueira, que é uma pessoa que a gente tem relação. É seu vizinho lá. Não, do Senado, Senado, o Ciro eu tenho relação com ele, e o Ciro também é diferente. O perigoso lá nas relações dele é essa figura chamada Arthur Lira, não sei o que e tal, que é o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara. Então ele se aproximou dessa pessoa. Se encantou. Pois é. E eu uma vez fiz uma crítica a essa pessoa, porque acho que é a mesma, é a reedição daquele Eduardo Cunha. Esse Arthur de Lira, sei lá, é uma reedição do Eduardo Cunha. E eu disse isso. E ele tomou as dores lá. E aí, enfim. Mas eu também não... Pelo Santos e BJ. Eu não reagi. Não, eu acho que ele é muito novo, eu acho que ele vai refletir e vai ver que esta figura não é boa companhia. Eu não fiz nada pensando nele, eu fiz pensando na Câmara.
Eu critiquei esse rapaz, esse Eduardo, aliás, esse Arthur Eduardo é a mesma coisa, são a mesma coisa, Eduardo Cunha e Arthur Lira são a mesma coisa, o mesmo estilo, eles criam dificuldade para vender facilidade, né? E então ele tomou as dores desse rapaz. Eu vou continuar criticando, né, porque eu acho que para a Câmara é muito ruim, né? E para a Câmara, né, não é para a Câmara instituição, é para o país, porque a Câmara representa para o país. Aí vai ser um achaque aí, o senhor, reeditado. Okay. Né? O senhor sim ou não, pode explicar, o senhor acompanha aqui toda a Zona Norte, lógico, do Ceará todo, na sua Zona Norte, mas eu falando aqui do nosso terreiro, o seu partido tem candidato em Forquilha. A oposição diz que o senhor apoia o outro candidato. É verdade? É verdade. E qual verdade. É o tamanho do seu partido? Tem um candidato que o senhor não apoia? Eu peço desculpas ao meu partido, né, mas fatos acontecem paralelos a outros. Mas né? É desconfortável, não, senador? Bom, eu naturalmente, é tão desconfortável que eu estou querendo justificar. Né? Há mais de 2 anos, ou há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu fui para um almoço na casa do meu amigo querido de 40 anos, estou exagerando aqui um pouquinho, mas acho que é isso mesmo, Zé Amaro, lá do Caracará, e estava presente o prefeito, né, não tinha nada de candidato ainda, e o prefeito disse, olha, eu estou admitindo aqui apoiar a Guida, ela é minha secretária lá, tem feito um belo trabalho, é popular, mas eu farei isso se contar com o seu apoio. Aí eu digo, como é que eu posso negar apoio a uma pessoa que, enfim, não tinha nem candidatura de PDT, nem coisa nenhuma, né? Não tinha nem filiação ainda definitiva, certo? Bom, nesse intervalo aí, um sobrinho do Edmundo, que é ligado, trabalha com o IVA, a prefeitura, já foi prefeito, fez uma bela gestão, fez uma bela gestão, está fazendo um bom trabalho no SAI, filiou um sobrinho ao PDT, sem que eu nem tomasse conhecimento. Quando eu tomei conhecimento disso, e já tinha essa coisa encaminhada pela Guida, eu tentei fazer uma composição entre os dois. O Edmundo é testemunha de que eu tentei, o Luiz Pontes é testemunha do PSDB, porque o Luiz tem uma relação lá de família, porque ele é filho do Edinardo, que foi secretário do Tasso, e eu tentei fazer uma composição. Quando não foi possível, eu disse, olha, me desculpe, né, mas eu tenho um compromisso que é para cima de partido, está acima da questão partidária, que é a minha palavra, empenhada há 1 ano e pouco atrás com a Guida. Então, eu não posso deixar de apoiá-lo. Isso foi explicado, antes da definição de candidatura. Ele definiu, mas também disse, olha, respeito... Mas o senhor não vai lá pedir voto para ela? Não, eu peço voto para a Guida. O senhor vai à Forquilha? Eu não sei se a condição de Forquilha me permite, né? Não, Forquilha, problema de Forquilha, assim, aqui, Covid lá parece que não existe, as reuniões são, mas eu já fiz vídeo e faço depoimento, e todo mundo sabe que eu apoio a Guida, eu não estou pedindo voto aqui não, estou só dizendo a notícia de que por essas questões... As pessoas me perguntam, e quando sabe que o senhor vem, as pessoas pergunte lá isso para ele. Eu nunca fui... Então, olha, eu lamento essa situação aconteceu na eleição passada numa outra cidade, que foi Aracati. Eu apoiei o Bismarck, o PDT tendo um candidato lá. Mas eu disse isso também antecipadamente. Olha, me perdoe, é uma relação de amizade, o Bismarck foi meu secretário, e eu não tenho como, né, não tenho como deixar de apoiar. Cidade de Massapê. Mas são poucas as situações. São poucas, graças a Deus. É sempre um desconforto, né? Imagino. Né, Fábio? Eu já pedi para trazer mais água para o senador. O senhor há pouco falou Luiz Ponte, que até tentou lá intervir no caso de Forquilha. Hoje, Massapê, uma cidade linda, querida, que a gente não tem como não amar, mas eu acho que Massapê e Sobral e Massapê, assiste um momento também atípico. Para o senhor, pessoalmente, um amigo, Zezinho Albuquerque, uma pessoa como Luiz Ponte, que eu sei que você tem uma boa relação com ele. Tem uma relação antiga. Do outro lado, tem o atual prefeito, que é apoiado pelo PT. Eu acho esse o fim da picada. Eu acho esse o desastre. Acho que o atraso de Massapê está relacionado... candidatos. Mas o atraso de Massapê está relacionado ao atual prefeito.
né? Esse é que é o grande responsável pelo atraso, o atraso na política, o atraso na administração, o atraso de visão, sabe? Ele, e aliás, amigo ele do quem está do lado irmão dele. Do seu amigo, né? Pois é, muito bem. Mas o Zezinho, ele nunca teve atuação executiva. O filho dele, não há quem não diga que foi um excelente prefeito lá, né? O Antônio José foi um excelente prefeito lá em Massapê. Não conseguiu se reeleger por essas coisas, né? Porque a política muitas vezes é viciada. Você tem meia dúzia para não dizer a dúzia inteira de lideranças políticas em Massapê, alguns vereadores e tal, que são, esses é que são assim, o grande atraso, né? E ficam botando as lideranças para brigar, para eles se beneficiarem. Então, E o Luiz Ponte, você tem uma boa relação? Eu tenho uma relação de muitos anos com ele. Eu conheci o Luiz antes de conhecer... Brasília, foi? Eu conheci o Luiz antes de conhecer o Zezinho. Conheci o Luiz... faz muitos anos. Mas então o senhor não vai a Massapê pedir voto? Não vou não. Não vou a Massapê. O PDT lá está apoiando a candidatura da Loura, né, como dizem aí. Mas eu não vou em respeito ao Luiz, enfim. Mas acho que as coisas lá estão bem definidas. Eu acho que a Loura vai ser a primeira, pelo que eu vejo de pesquisa. Pelo que eu vejo, não estou divulgando pesquisa aqui não, mas vamos dizer assim, o meu sentimento, para não dizer que eu estou divulgando pesquisa, o meu sentimento é de que a Loura está em primeiro, o candidato do Luiz, que é o João Pontes, está em segundo e o prefeito está em terceiro. Essa é a visão do senador. Essa é a minha visão. Ninguém está pedindo divulgando nada, isso não é dado de pesquisa, né? É a minha visão pelo meu sentimento aí, pelas minhas informações de boca a boca. Quando o senhor fala de visão, me vem embaixo, eu me lembro que corpo, estômago. Como é que é ser o tamanho do seu estômago para aturar? Tem muita gente boa, tem muita gente gostosa de se conversar, de trabalhar ideias. O senhor hoje está no Senado, que vamos dizer, é a cabeça pensante dos grandes líderes que já foram e que são, e outras pessoas no meandro político. Como é que é o seu estômago? Dá para dividir uma panelada, vamos dizer assim, uma comida boa com comida? Como é que eu queria entrar aqui na sua vida mesmo, no Senado? Rapaz, você vê o seguinte, eu acho que você tem que separar as coisas, né? Naturalmente, as diferenças políticas muitas vezes se radicalizam para questões pessoais, tá certo? Mas isso não quer dizer que todas as diferenças políticas que eu tenho sejam, aliás, são muito poucas. Eu fiz política em Sobral, faço política em Sobral há quantos anos? Em 88 eu fui candidato, para dizer candidato, não estou nem falando de antes, não, que eu já militava, mas de 88 para cá são 32 anos, não é isso? 32 anos. Então, assim, quem são meus inimigos pessoais em Sobral? Você acredita? Não tem? Eu me lembraria aqui de um, pessoal, porque foi ofensivo pessoalmente. No momento, se ele dissesse isso hoje, eu nem ligaria. Mas quando você está na fase de afirmação, Ricardo Barreto disse que eu era viado. Se dissesse isso hoje, eu não estava nem aí, besteira. Mas naquela época... O mundo é gay. Hã? O mundo é gay. Bom, pois é. Essa coisa... Eu respeito muito, né? Eu respeito muito a liberdade das pessoas. Cada um é o que quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Não. Eu não tenho nada a ver se o Ivanzinho amanhã resolver atracar de polpa. Será uma opção dele, né? É o direito com todo respeito a quem atraca de polpa. Né, com todo respeito a quem atraca de polpa. Isso é uma opção, pessoal. Mas não vou entrar nesse mérito, porque isso não é questão da política. E o Bolsonaro é que tenta fazer isso, trazer isso para a política. Isso Você viu como exemplo? Isso é questão de religião, isso é questão de costume, né? Isso é questão que diz respeito à individualidade das pessoas. Que o governo deve em alguns casos, a lei, porque você não pode discriminar. Aí já tem mas não diz que não pode discriminar isso, mas a Constituição diz que todos são iguais, então é de interpretar naturalmente que se você discrimina por cor ou por sexo, você está fazendo uma discriminação, e o condenável é discriminar, né? O condenável é ser violento. Como é que uma pessoa...
Ontem mesmo eu vi uma notícia, mataram um travesti. Ora, por quê, meu Deus? Só porque é travesti ou tem alguma outra coisa? Mas aí, o que é que uma pessoa pode se incomodar que o outro seja de um jeito assim assado? Meu Deus, isso é pré-histórico, né? Isso é pré-histórico. Enfim, então, desafeto. E politicamente, desafeto político eu tenho muitos, é natural. Desafetos, adversários, isso é natural. O senhor fala, né? mesmo Agora, assim, fala inimigos pessoais, eu cumprimento o Moses. O Moses, todos sabem aqui, o Moses trabalhou comigo 8 anos. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, não tem um cumprimento. Ascensão às vezes para até todos. a pessoa, não sei o que, tá, eu não consigo sentir raiva do moço. Eu me lembro com aquela carinha dele, é meu ajudante de ordem ali. Não consigo. Né? Então, assim, até o Ricardo Barreto, que eu tive nessa conta, eu justifiquei aqui o que é que foi, mas hoje eu já relevo. Né? Hoje eu já relevo. No Estado, inimigo pessoal, que eu não, esse Heitor Ferrer, que para mim é um grande demagogo, né? Um grande demagogo, fazendo política só com gogó, nunca deu um prego numa barra de sabão, mas é sempre assim, falando mal dos outros, dizendo que os outros são isso, são aquilo, não sei o que e tal, nunca fez nada na vida. Mas eu cumprimento, até brinco com ele e tal. Tem uma visão diferente da dele. Enfim, eu não transporto não, viu? Sinceramente, eu não transporto não. Estou tentando aqui me lembrar de inimigo assim que eu, sabe, que eu naturalmente faço, um dia desse, esse senador Girão veio me cumprimentar e eu disse para ele, não, eu virei as costas para ele. Aí ele, você não vai me cumprimentar? Eu disse, não cumprimento gente hipócrita. Mas rapaz, então, esse cara, no dia que teve aquela operação, fez uma notinha, uma publicação no Facebook, não sei o que e tal, me comparando àquele colega senador lá de Roraima que estava com o dinheiro dentro da cueca. Uma história que a JBS fez a contribuição para a campanha, pagando direto para a empresa, me comparar com um cara que estava com dinheiro na cueca. Um colega ali que vive me bajulando, agora mesmo me ligou 100 vezes pedindo para ajudar essa história dos clubes, não sei o que e tal, perere. Aí vem todo, assim, 2 dias depois, todo saltitante, alegre, satisfeito, feliz, me cumprimentar. Eu não cumprimento gente hipócrita, não, rapaz. Se tu quer falar mal de mim, tu vai falar mal de mim. Fala na frente e fala nas costas. Fala uma coisa por trás e vem ser amiguinho. Não. A sua relação... Então, mas, repita, isso virou uma questão pessoal? Bom, num momento sim, mas certamente daqui a alguns dias pode mudar, eu né? esqueço. Não, eu esqueço, relevo. Né? Fez porque era coordenador do Wagner, queria dar uma satisfação para o Wagner ali em Fortaleza. Talvez seja isso. Porque ele comigo é todo, repito, todo saltitante, alegre, feliz. Não dá, né? Senador, eu quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Espero vê-lo mais. Preciso mais. A gente precisa mais. A gente sente, às vezes, uma invejazinha, porque vê o senhor. Eu tô com tanta inveja do Ciro que eu vou lhe fazer um pedido do ar para ele poder dar uma entrevista para a gente via internet. É engraçado essas coisas. A gente é sobralista, né? Pois é, eu sei, mas veja bem, não tem nada que me dê prazer maior do que isso. Aqui eu tô relaxado, em casa, à vontade. É diferente da gente lá fora. Uma entrevista aí para fora. Muitas vezes o que o cara quer pegar uma escorregadinha. O Ciro fala 1h30, o cara pega ali 10 segundos de uma expressão que ele disse num contexto, tira do contexto e bota como manchete, né? Bota como manchete. Mas muito obrigado por Então a gente fala com a imprensa cheio de cuidado para não ter em 1 hora de conversa não ter 1 segundo de deslize, para não relaxar 1 segundo. Aguarda, né? Aqui eu estou à vontade, tranquilo, tá bem, foi bom. Então para mim é uma alegria, né? Para mim é uma alegria. Sempre que quiser é só me convidar. É só me convidar. Quero convidá-lo, já sei que o senhor não pode, mas vou deixar já o convite feito aqui para o debate amanhã, o primeiro debate de rádio e TV realizado na cidade de Sobral. Vai ser aqui? Vai ser no Teatro São João, amanhã às 19 horas, com transmissão Coqueiros FM, Sobral Online, youtube.com/Sobral Online. E alguma televisão vai transmitir? Não, a televisão vai ser o nosso YouTube, né? Ah, beleza. Certo? E a gente é o primeiro da história. É amanhã, então, quinta-feira.
Eu já estou. Quinta-feira. Fazendo... É bom eu ir, não, porque pode despertar ódios e paixões. Né? Mais ódio do que paixão. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo de bom, prazer. Eu que agradeço, Beto. Um prazer para mim. Viu? Prazer, uma alegria grande. Pronto, só agradecer aí ao senador e a você que ficou com a gente. A gente volta amanhã a partir das 5 da manhã. Beijo no coração, tchau.